Bora falar agora de saúde emocional dos idosos. A folia de carnaval pode ser uma importante ferramenta de inclusão social e bem-estar para a turma que já curtiu muitos carnavais. Quem traz as orientações para a gente é a psicóloga Samanta Bezerra. Samanta, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Essa época, muitas vezes, ela acende uma reflexão nessa turma de saudosismo. Ah, já fui bom nisso. Ah, eu já pulei, já participei de muitos carnavais. Agora não tem mais a mesma graça, eu não tenho mais a mesma força. E o que era festa acaba se transformando aí em melancolia, em tristeza, né? Infelizmente, Cris, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. De fato, Cris, infelizmente, a primeira associação do idoso acaba sendo essa mesmo, desse saudosismo. Mas assim, também não tem problema, faz parte. Isso mostra que ele também está dentro do contexto, ele ainda está vivo, ele ainda está trazendo esperança, amor, emoções e sentimentos para ele. E aí, o que é importante nesse momento? A família entrar no contexto de inclusão, de sociabilidade, então chama todos os netos, os sobrinhos, os primos, algum colega do próprio idoso que tenha, se ele fizer parte de algum contexto social, leva ele também para curtir esse bloquinho, porque às vezes o idoso né? Exatamente, faz isso. Veste também a tal da fantasia que se vestia lá atrás, quando era um adulto, né, mais novo, era mais funcional, trabalhava. Então, assim, o foco é continuar na condição da inclusão social, super importante. Agora, de que forma é possível redirecionar a mente, né? Organizar os pensamentos para entender que cada fase da vida tem suas novidades, tem suas limitações. E não é porque a idade está avançando, porque aquele tempo ficou para trás, que a vida vai deixar de ser curtida, né, Samanta? Exatamente. O grande problema, na verdade, a maioria dos problemas dos idosos são essas, né? Ele ficou com a sensação de que eles não têm mais nenhuma funcionalidade na vida dele. E as coisas não são assim. Cada fase tem o seu contexto, tem o seu direcionamento. Criança, adolescente, adulto jovem e o idoso. E aí, essa família que está ao redor, que a maioria deles ou cuidadores, precisa estar mostrando e trazendo essa condição e essa conotação para esse idoso. Os idosos, hoje em dia, a gente tem até as faixas de idosos diferentes. Eu tenho um idoso que é 60 anos, que ele está totalmente funcional, trabalhando, entrando até no novo contexto profissional, e eu tenho um grande idoso, que é 80, 85 anos. Então, são faixas diferentes, mas a maioria deles vem com esse pensamento de que não tem mais nenhum direcionamento de vida. E não é assim. Então, famílias, né, cuidadores, puxem, façam essa ressignificação do diálogo social e, claro, chamem um profissional, estimulem que esse idoso que está com esse diálogo muito forte, que você está percebendo uma melancolia muito intensa, leva ele para um profissional, faz a avaliação toda neurológica dele. Será que tem algum comprometimento? Será que tem alguma condição patológica de depressão? Será que tem alguma condição patológica de ansiedade, de não funcionalidade? Então, assim, eu falo de um psicólogo, eu falo de um psiquiatra, eu falo do neuro. Então, assim, vamos cuidar desse idoso numa visão sistêmica, é bem importante. Para aquele idoso ou aquela idosa que já está sofrendo, já tem vivido esses momentos de depressão, de ansiedade mesmo, e aí nesse momento acaba vivenciando o quê? A família, os amigos, eles saem, eles viajam, eles curtem e você não consegue fazer isso. Tem como a família, os amigos chegarem junto e tirar a pessoa de uma situação como essa? É o ideal, na verdade, né? A família, os amigos, ou seja, a sua rede social, o seu apoio, a sua rede familiar, são as primeiras pessoas que devem fazer isso. Sozinho, muitas vezes, na verdade, 99,9% das vezes, ele não vai conseguir. É um adoecimento, é a mesma coisa que um adulto. Se um adulto está nessa condição de adoecimento mental e emocional, o adulto não vai fazer. O idoso também não é diferente disso. Então, a família tem esse papel imprescindível, os amigos, os cuidadores, essa rede de apoio que faz esse acompanhamento do idoso é papel primordial e imprescindível. A gente tem também, por outro lado, a turma que sai aí dando um banho de disposição, de energia, de alegria, e muitas vezes a família fica receosa, porque se arruma, marca com os amigos, vai para tal canto, vai passar o dia fora, bota um tênis, vai pular, e a família fica, não vai, cuidado, olha o remédio, não pode e tal, ninguém
manda em mim. E aí começa aqueles atritos dentro de casa. Até que ponto a família deve? É porque muitas vezes é uma fala cuidadosa, onde você está tendo cuidado e preocupação, mas até que ponto esse cuidado, qual é a linha tênue desse cuidado, para que o idoso também não sinta que a sua liberdade está sendo cerceada, né? Você utilizou uma palavrinha mágica, Cris, a linha tênue. Realmente, assim, não tem nenhuma fórmula matemática para a gente dizer realmente essa linha tênue. O que é algumas dicas que eu posso trazer a esses familiares e a esses cuidadores, né? Percebam a funcionalidade desse idoso, se ele está adoecido ou não, como é que você percebe essa saúde física e mental dele? Ele tem uma funcionalidade de pagar a conta, de dirigir, de já ir para médico sozinho, até mesmo de levar os netos na escola, de pegar. Então, são esses compromissos que você percebe se ele está realmente um idoso totalmente funcional e saudável. Então, se a gente está falando dessa condição, então não tem problema ele continuar a funcionalidade dele no carnaval. Agora, se já é um idoso mais comprometido, que você precisa de uma atenção, tá sempre lembrando de tomar um remédio, porque percebe que esquece muito, está errando o caminho, sempre tem que levar ele para o médico. Então, aí a gente já está falando de um idoso que já está com a funcionalidade comprometida, então você tem que acompanhar, não deve tirá-lo das atividades, porque isso vai piorar o comprometimento dele. Você deve organizar a sua logística, né, dentro do mundo da gente, do adulto, para acompanhar esse idoso ou fazer a rede de apoio que acompanhe, porque retirá-lo é pior. Na verdade, direciona os caminhos para o adoecimento. Importante ficar de olho, né? Mas muito. Ter todos esses cuidados, né? Super importante ter cuidado, ter atenção, porque a gente tem que ficar sempre numa atitude preventiva e uma atitude de acolhimento. Lembrando, gente, eu tenho um idoso funcional, então eu não vou precisar desse excesso de atenção e de cuidado. Manter os mesmos cuidados que a gente faz com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso cônjuge, mas se eu tenho um idoso que ele já tem um comprometimento a mais, então eu tenho que redobrar a minha atenção. É bem importante. Tá certo, então, Samanta, muito obrigada, viu, pelas orientações, as dicas também aqui no L1. Bom carnaval para você, viu? Eu que agradeço e obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Bom carnaval para você também. Obrigada, Samanta. Até a próxima.